Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Bruno mais uma vez aqui começando esse vídeo com fragmentos da vida. E aí eu quero dizer para você que estou muito feliz mais uma vez de poder aqui estar interagindo com você aqui no nosso canal do YouTube. E quero pedir a você já desde já para você curtir, compartilhar, não esquecer de se inscrever, fazer um comentário positivo, um comentário construtivo, onde a gente possa de uma certa forma estar interagindo, tá ok? Então esse vídeo aqui sem perda de tempo, a gente vai começar logo. Eu queria falar sobre alguns pontos hoje da vida, pelo menos 3 pontos, né? E o tema da nossa vida é alguns pontos que nós precisamos, de uma certa forma, fazer mudanças, né? Eu sempre falo de muitas mudanças aqui. E o primeiro ponto é pessoas que são levadas pelo materialismo. O materialismo, hoje em dia, ele é algo que está muito em alta, né? Está muito em voga. Por quê? Porque todos nós gostamos de uma vida boa, uma vida confortável, uma vida muito excelente. Muitas pessoas falam que a frase geralmente é: isso é crença limitante. Quando se fala de crença limitante, as pessoas têm mania de pensar logo com a parte da religião, né? A parte com relação à religião, com relação a Deus. E aí, de uma certa forma, as pessoas utilizam essa frase para esse ponto. Mas a pessoa que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, isso na verdade é uma crença limitante. Por quê? Porque eu vou dizer que o dinheiro não traz felicidade? Porque a pobreza também não traz nada de benefício. O que é a pobreza? Viver uma vida miserável, viver uma vida sem condição nenhuma, uma vida onde talvez você tenha um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, alguém que você ama, que está doente, e aí você não tem condição de pagar uma enfermeira apropriada, com condição. Aonde que você vai fazer determinados cursos, faculdades, viagens, comprar coisas que talvez você gostaria muito de poder usufruir? E aí eu falo para você, tudo isso é possível você tendo uma condição melhor. Tudo isso é possível você tendo um dinheiro que te dá uma estabilidade financeira e uma condição melhor, que te dá um conforto. Então, falar que o dinheiro não traz felicidade, isso aí é uma crença limitante. Agora, dizer que a pobreza, ou seja, dinheiro não traz felicidade, então a pobreza traz felicidade? Eu acredito que a felicidade ela é um estado pessoal muito peculiar de cada um, tá? É um estado de espírito pessoal muito peculiar. Então, eu posso dizer que o dinheiro não traz a felicidade, mas eu também posso dizer que eu não sou feliz sendo pobre. Uma pessoa com total condição de não fazer nada. Eu não posso dizer assim, eu moro na favela, eu moro na comunidade, eu sou aquele trabalhador da CLT e eu sou muito feliz. Você pode ser feliz, sim, mas em contrapartida, não porque você é pobre. Agora, você é rico, tem condição e você pode ser uma pessoa infeliz, não por causa da riqueza, mas por causa do seu estado peculiar de espírito. Então, a gente nunca pode tentar tirar uma coisa em detrimento da outra. E aí, mas em contrapartida, vivemos numa época em que as pessoas são muito materialistas, estão sempre procurando ter, e quando elas conseguem alguns pontos, realmente elas se tornam insaciáveis. Por quê? Porque a tendência é só querer ter mais, querer comprar, querer obter, querer ter fama, tudo isso, mas muitas das vezes a pessoa não tem um propósito para ser rica. Qual é o propósito dela para ser rica? Ir para shopping, comprar coisas caras, comprar coisas fúteis e ela mesmo se tornar fútil. A ideia de Deus e a ideia do próprio mundo, do universo, não é que nós sejamos ricos para simplesmente financiar as nossas futilidades. Ser rico tem que ter um propósito de você ajudar, de você dar emprego para a comunidade, para as pessoas que trabalham na CLT,
Você ser um grande empresário, você vai ser rico, mas você vai ter grandes responsabilidades também, porque ser rico não é você acordar a hora que você quer, não é você... Então as pessoas não entendem muitas das vezes o que é ser rico. Precisa de um propósito estabelecido para você, precisa de um foco. Mas as pessoas são muito materialistas. Por exemplo, onde eu moro, na comunidade chamada Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, as pessoas têm mania de querer, às vezes, ter um iPhone e não tem condição nenhuma, às vezes, de fazer uma obra na sua casa. As pessoas têm um carro caro e, às vezes, não tem condição nenhuma de fazer uma obra na sua casa ou não tem outras condições financeiras, está totalmente apertado, depois não consegue dar conta, quer vender o carro rápido, passar logo. Então, assim, tudo isso é falta de propósito, porque eu tenho que colocar onde a minha mão alcança. E as pessoas são muito materialistas. E esse materialismo, né, é de ter coisas. Quero ter coisas. Eu não quero ter uma boa condição financeira para poder financiar certas situações que possa melhorar. Por exemplo, existem muitas coisas que estão sendo financiadas hoje cientificamente e é alguém que está rico que está financiando. Aí alguém vai dizer assim, mas esses caras eles financiam, mas é porque em prol que eles querem que o nome deles seja reconhecido, ele quer que eles fiquem famosos e tal, que eles vão ganhar muito mais dinheiro com isso. Não importa, não interessa, mas pelo menos o dinheiro está tendo algum foco. Descobrir a cura de uma doença, descobrir uma condição que possa melhorar o planeta. Então, isso aí é uma coisa excelente. Mas, passando para o segundo ponto aí, a necessidade de aprovação. Vivemos numa época de uma carência afetiva tão grande da gente, que a gente sente a necessidade, tá? Estado de necessidade é algo que você não tem escolha, né? As pessoas vivem de uma forma em que o estado de necessidade de ser aprovada, né? De ser elogiada, de ser reconhecida, de ser agradada e de agradar, faz com que as pessoas façam de tudo na sua vida. Então, assim, quando eu olho para isso, eu fico me perguntando assim, por que tanta necessidade de se sentir acolhida dentro de uma comunidade? Por quê? Porque tem traumas, tem dores, tem mágoas, tem raiz de amargura, tem sofrimento, tem circunstâncias dentro de você e dentro de mim que faz com que a gente precisa ser elogiado, reconhecido, e para isso as pessoas, como algumas mulheres, se vestem vulgarmente para ir na academia. Eu não digo roupa de academia é normal, mas tem roupas de academias hoje que estão muito mais vulgar, né, para a mulher, porque quando eu olho para a mulher, eu vejo a mulher com uma estrutura muito santa, sabe? Eu acho a mulher uma coisa, uma pessoa, um ser muito lindo, que merece respeito, e aí, às vezes, você quer ter aprovação e você coloca uma roupa que te vulgariza, chama atenção pela sua vulgaridade, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Vulgaridade. Eu nem sei, tá? Então fica aí como engraçado, aí você pode rir nesse momento do vídeo aí, mas a pessoa fica muito vulgar e aí ela não está chamando atenção pela beleza, ela não está chamando atenção pela estrutura dela, ela está chamando atenção pelo jeito vulgar dela, pelo jeito que as pessoas olham, e aí não dá nem aquela atenção devida que poderia dar. Porque a ideia de nós homens, tá? Eu vou falar, eu como homem, no sindicato, né, de homens, eu vou dizer assim, cara, esse é o tipo de mulher que não serve para você se relacionar para uma coisa séria. Você não serve para se relacionar para ter um namoro, para ser uma esposa, para ser a mãe dos teus filhos. Esse é o pensamento dos homens. Mas as mulheres estão carentes por isso. E tem homens também que estão vivendo dentro da sua carência, né? Homens que hoje ele perde a sua masculinidade para se envolver, e aí ele se torna um cara vulgar também. Ele só quer ter o corpo bonito, o cara é forte pra caramba, né? O cara tem músculos, mas você vai conversar com o cara não tem uma maturidade, o cara não tem uma evolução, o cara também é um cara vulgar, é um cara que, pô, eu já ouvi mulheres falar de homens assim, né? Pô, não, fui conversar com o cara não tinha um assunto produtivo, um assunto construtivo, um assunto positivo, um assunto pra frente, de futuro. Cara, o cara
o cara é só músculo, é só isso, não tem nada que preste nele. Até o que ele fala é besteira. Então você imagina a capacidade que as pessoas hoje, elas fazem tudo para angariar a condição de serem aprovadas, reconhecidas, elogiadas. Mas no fundo, são pessoas totalmente vazias. O terceiro e último ponto é pessoas que têm sido dirigidas pela culpa. Cara, já passamos dessa ideia, já passamos disso, estamos em pleno século XXI. Estamos em pleno século XXI que a psicologia trabalha, sabe, com TCC, terapia cognitiva comportamental. Hoje nós temos aí muitas pessoas que trabalham com a parte da psicanálise. Eu mesmo sou psicanalista, atendo também. Então, assim, as pessoas trabalham com a culpa, pessoas que estão vivendo amarradas e acorrentadas e presas e com uma maldição delas mesmo que está vivendo do passado. Aí elas tentam fazer o quê? Elas pensam que pode fazer uma regressão ou apertar num botão e rebobinar a vida para consertar o passado. Quando às vezes, sabe aquela pessoa que chega para alguém, vai pedir desculpa e entra no assunto todinho, poxa, mas você fez isso, você fez aquilo. Cara, não é assim que se resolve uma situação, não é assim que se conversa com alguém que você quer resolver, você quer consertar algo que foi quebrado. Quando você chega para conversar com alguém que lá no passado foi quebrado a amizade ou ruiu um pouco ali dessa amizade, você tem que falar o seguinte: olha, eu quero te pedir desculpa pelo que aconteceu, eu quero te pedir perdão se for o caso, e se alguém errou foi eu, e se tem errados aqui, isso também não importa. O que importa é que a gente pode olhar para frente hoje, a gente pode construir a nossa amizade de uma maneira diferente, a gente pode construir o nosso relacionamento de maneira diferente, ou então, se não é problemas com relacionamento de amizade, parentes, famílias ou casamento, é você que não se perdoa, então é você olhar para você no espelho e falar para você mesmo: a partir de hoje eu não vou olhar mais para o passado, eu não vou ficar mais preso ao que eu errei, ao que eu falei, ao que eu pequei, ao que eu me equivoquei. Eu não vou ficar preso a isso. Eu vou seguir para frente, vou olhar para frente e acabou. Vou desfocar do passado e olhar para o futuro, ou pelo menos olhar para o presente, para que você possa ir para o futuro com mais tranquilidade. Porque você tentar voltar, percorrer o mesmo caminho do passado para tentar se reconectar com aquilo que deu errado, com aquilo que quebrou, com aquilo que fracassou, com aquilo que falhou, com aquilo que deu ruim, não vai consertar, não dá para voltar ao passado e tentar consertar. A gente pode conseguir fazer diferente agora no presente, olhando para o futuro, para não cometer os mesmos erros. Porque dentro da psicanálise, maluco não é aquele que fica jogando pedra nas pessoas, que não sabe o que fala e que fala uma coisa e outra na rua e que está falando sozinho. Geralmente essas pessoas têm problemas mentais, é diferente. Mas o maluco mesmo na psicanálise é aquela pessoa que faz as coisas repetidas vezes, as mesmas coisas repetindo sempre, e ela acha que vai encontrar resultado diferente. É igual alguém que está plantando semente de maçã achando que vai colher laranja. Alguém que acha que vai plantar uva, semente de uva, e vai colher mamão. Então não dá para se colher uma outra fruta, ou seja, se eu estou hoje colocando semente de maçã e eu quero colher amanhã se eu quero colher amanhã laranja, eu tenho que colocar semente de laranja. Então maluco na psicanálise é isso, eu fazer as mesmas coisas achando que vou encontrar resultados diferentes, e não é. A grande realidade hoje é que diante das culpas e de todos os erros e aquilo que você acha que fracassou na vida, procure pelo menos, já que você quer retornar ao passado, que não dá para retornar, procure então refletir no que aconteceu, ver se tem algum aprendizado, ver se tem alguma coisa que possa te ligar a um aprendizado, a uma oportunidade melhor ali. Cara, eu aprendi com isso aqui, eu dei mole nisso aqui, mas eu aprendi, então isso aqui me ajudou nesse ponto. Mas fora isso, sai fora. Se não há aprendizado no que errou, se não há ensinamento no que falhou, se não há uma instrução no que fracassou, então simplesmente deixa de lado. Mas a reflexão que você pode ter com esse passado que errou
é simplesmente um: se tem aprendizado. Não tem? Trabalha bem no presente para que possa alcançar o futuro de algo diferente do que aconteceu. Então, querido, fragmentos da vida, hoje aqui no canal do YouTube, é para você refletir dentro desses 3 pontos muito importantes na tua vida. Eu quero te convidar, mais uma vez, se inscreve no canal, é muito importante aí a tua curtida, é muito importante você compartilhar, é muito importante para mim, pessoalmente, agora não é nem pelo YouTube só, mas para mim, você deixar um comentário construtivo, um comentário positivo, seja aquele comentário que você entendeu do que eu falei, seja aquele comentário que na hora do que você assistiu o vídeo te trouxe uma reflexão, te trouxe aí um download, né? Te trouxe insights, coloca aí, vai ser um prazer, se inscreve. Também você pode me encontrar ali, lá no TikTok, Giorgio Bruno, né? Tudo com I, G-I-O-R, G-I-O, Giorgio Bruno, e também lá no Instagram, Giorgio Bruno 76. Então foi um prazer mais uma vez, um grande beijo para você e até a próxima com Fragmentos da Vida.